Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo falaremos por qual razão o lendário Ian McKellen particularmente não gosta da forma branca de Gandalf. Numa entrevista, Ian explicou que ficou feliz de ser convidado a interpretar Gandalf novamente na trilogia do Hobbit, mas ficou ainda mais feliz por ser a forma cinzenta e não a branca. I'm just glad it was Gandalf the Grey and not Gandalf the White, because there are two Gandalfs in The Lord of the Rings. You know, when he's resurrected as Gandalf the White, he's a rather... Well, Peter Jackson, I didn't particularly like him. Mas a forma branca não é mais poderosa? Mais angelical? Mais eficiente? Por que ele diria isso, então? Antes de continuar, só vou esclarecer o seguinte. Alguns de vocês estão cobrando os reviews dos episódios 5 e 6 de Anéis do Poder. E eu vou fazer. Mas vocês precisam entender, meus amigos, com todo respeito aos fãs que gostam da série, com o coração aberto aqui eu digo que, pra mim, é muito penoso assistir aquilo ali. Então eu parei no 4º episódio. Mas quando este vídeo aqui sair, o episódio 7 já vai ter sido lançado no Prime Video, então vou assistir os 5, 6 e o 7 logo de uma vez e faço uma análise geral. Eu não vou fazer um review detalhado de cada episódio, tá? Simplesmente porque não me agrada a ideia. Mas eu vou fazer da mesma forma que eu fiz até o episódio 4, comparando as coisas mais importantes dos episódios com os livros. Por exemplo, se a morte de Sauron pelas mãos dos orcs fazia sentido, ou a injustiçada família orc, que só queria viver feliz em Mordor. Mas, dada essa satisfação aos inscritos que me cobraram, voltemos. Neste vídeo falaremos por quais razões Ian McKellen preferia o Mago Cinzento ao Mago Branco. Para entender o que McKellen quis dizer, é fundamental entendermos a função do Mago Cinzento e do Branco. É importante mencionar que o personagem Gandalf nem gostaria de ter participado dessa jornada na Terra-média. Seu superior, o Vala Manwy, literalmente o obrigou a ir nessa missão. Mas por que Gandalf não gostaria de participar dessa jornada? Bem, é dito no Silmarillion que Olorin, nome verdadeiro de Gandalf, é o mais sábio de todos de sua raça. Aspas. O mais sábio dos Maiar era Olorin. Sendo o mais sábio, ele sabia muito bem o que lhe esperava na Terra-média. Ele não era um guerreiro como Elnwy, e o inimigo era ninguém menos do que Sauron, que além de ser extremamente poderoso, era violento e trapaceiro. Aspas para o livro Contos Inacabados. Então Vala Manwy perguntou onde estava Olorin. E Olorin, que trajava cinzento e que havia acabado de retornar de uma viagem, perguntou o que Manwy queria dele. Manwy respondeu que desejava que Olorin fosse como o terceiro mensageiro à Terra-média, mas Olorin declarou que era demasiado fraco para tal tarefa e que temia Sauron. Então Manwy disse que essa era ainda mais razão para que ele fosse, e que era uma ordem. Muitos perguntam por que razão Gandalf não era o Mago Branco desde o princípio, no lugar de Saruman, considerando que ele era o mais sábio dos Maiar. A resposta é, ele não queria tamanha responsabilidade. Ele nem queria ter ido para começo de conversa, lembram? Que dirá liderá-la. Ah, Gandalf é um covarde então? É claro que não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estivesse lá no paraíso, tranquilo, viajando, batendo papo com os elfos, você escolheria voluntariamente encarnar no corpo de um velho, ir numa missão que você estaria proibido de utilizar seus verdadeiros poderes e ficar longe de seu lar por mais de 3.000 anos, passando um perrengue danado? Gandalf estava indo para a guerra. Por que ele deveria estar feliz com isso? É claro que ele não gostaria de ir. Olorin foi por obediência e fidelidade aos Valar e a Eru Ilúvatar. No entanto, com a enorme sabedoria que ele tinha absoluta certeza de que essa missão seria completamente insalubre. Mas, feito este contexto, vamos diferenciar a função do Mago Cinzento e do Branco. Embora o professor Tolkien diga que os magos não precisavam trabalhar como um grupo central, a figura do Mago Branco representa autoridade e liderança dentro daquela ordem, enquanto o Mago Cinzento ocupava um cargo muito mais secundário e despreocupado. O papel do Mago Cinzento era peregrinar, conhecer pessoas, se envolver com elas, fossem grandes ou pequenas. Não à toa, Gandalf ficou conhecido como Mithrandir, ou seja, peregrino cinzento. Vejam o que Tolkien diz na carta número 131 sobre a forma cinzenta de Gandalf. Aspas.
Sua função era especialmente a de vigiar os assuntos humanos, dos homens e dos hobbits. Já em Contos Inacabados temos o seguinte, aspas novamente, o último a chegar era chamado entre os elfos de Mithrandir, o peregrino cinzento, pois não morava em nenhum lugar, e não reunia em torno de si nem riquezas nem seguidores. Andava sempre para lá e para cá nas terras ocidentais, de Gondor a Angmar e de Lindon a Lórien. Fazia-se amigo de toda a gente em tempos de necessidade. Percebem que o cargo de Mago Cinzento era bem próximo da vida que ele já levava nas Terras Imortais? Conversando com as pessoas, andando de lá para cá, viajando, não se preocupando com poder, riquezas. Mas tudo isso mudaria quando ele se tornasse o Mago Branco. A vida de Gandalf se transformou drasticamente quando 2 eventos ocorreram. 1. A corrupção de Saruman. E 2. O enfrentamento contra o Balrog. Quando Saruman se corrompeu, automaticamente as coisas mudaram de figura. O líder dos magos não apenas abandonou suas funções, como se juntou ao inimigo. Como se isso não fosse ruim o suficiente, Gandalf, preso no corpo de um velho, se depara com Valar Alcar, um anjo caído da classe Espírito de Fogo, popularmente chamado de Balrog. Aqui, Gandalf reforça uma de suas maiores virtudes, a renúncia de sua própria vontade. Como vimos, Gandalf não escolheu estar na Terra-média, em especial enfrentando um demônio do mundo antigo, mas, por fidelidade aos seus superiores, estava disposto a se sacrificar por eles. Sua própria vontade não interessava. Esse comportamento foi tão admirável que chamou a atenção do próprio Deus. Como todos sabemos, Gandalf se sacrifica. Ele mata o Balrog ao custo de sua própria vida. Neste momento, vejam o que acontece. Aspas para a carta número 156 do Legendário. Gandalf foi enviado à Terra-média devido a um mero plano prudente dos Valar, governantes angelicais. Mas a autoridade assumiu esse plano e o ampliou, no momento em que este falhou. Percebem o que isso significa? Tolkien está nos dizendo que, até o momento da morte de Gandalf, ele era um enviado dos Valar. No entanto, no momento em que ele retorna, ele é agora um enviado direto de Eru Ilúvatar. Gandalf era agora, literalmente, um emissário direto de Deus. A partir daqui, a brincadeira acabou. Ele era agora o principal responsável pelo destino da Terra-média. A vida dos homens, elfos, anões, hobbits estavam todas em suas mãos. As funções de mago cinzento e branco estavam acumuladas sobre ele. Isso significa que o tempo de viajar, fumar cachimbo despreocupado no condado, fazer bolinhas de fumaça ou explodir fogos de artifício tinham chegado ao fim. O foco agora era somente sua missão. É como se o funcionário divertido de uma empresa tivesse sido promovido ao diretor sério, que agora só para de trabalhar para ir ao banheiro. Vejam o que ainda diz a carta número 156 sobre a nova função de Gandalf como Mago Branco. Ele ainda está sob a obrigação de ocultar seu poder e de ensinar ao invés de forçar ou dominar vontades. Mas, onde os poderes físicos do inimigo são demasiado grandes para que a boa vontade dos opositores seja efetiva, Gandalf pode atuar emergencialmente como um anjo. Tudo isso nos faz compreender por que Ian McKellen preferia a forma cinzenta do mago. Quer dizer, o Mago Branco é essencial para a vitória dos povos livres, e ser o representante do próprio Deus é evidentemente uma honra inigualável. Mas, do ponto de vista de atuação, o Mago Branco é muito menos complexo. Ele é um personagem unidimensional, focado na vitória, preocupado com as vidas que estão em jogo. Gandalf, em sua forma branca, transcendeu sua própria humanidade. E isso traz a impressão de que ele é um personagem mais próximo de um anjo do que de um humano. E isso necessariamente causa um distanciamento dele com o mundo e com os personagens ao redor dele, já que ele está visivelmente acima de todos eles. Gandalf, neste estágio, contempla o mundo físico e espiritual ao mesmo tempo. A Galadriel dos filmes e dos livros tem uma vibe semelhante.
ela parece estar presente e distante ao mesmo tempo, misteriosa e imprevisível. Você sente que nunca sabe o que ela está pensando ou o que ela vai fazer ou dizer a seguir. Enquanto tudo isso é algo positivo para o personagem em si, afinal lhe confere importância, imponência, poder e aspecto transcendental, para o ator que o interpreta não é tão interessante. Os atores, em geral, principalmente do calibre de Ian McKellen, preferem muito mais interpretar um personagem complexo, multifacetado, como é o caso da forma cinzenta de Gandalf. Pois lá no fundo ele é um anjo, mas não age tanto como tal, se mistura aos humanos, é mais suscetível às emoções, é brincalhão em alguns momentos, carrancudo em outros. Isso permite ao ator navegar em diferentes aspectos do personagem, em vez de manter uma expressão severa, preocupada, introspectiva, focada somente no objetivo o filme inteiro. Então, eu entendo perfeitamente o que Sir Ian McKellen quer dizer, e pelo menos para mim, faz total sentido. Tolkien is one of the great writers of the 20th century, and to be associated with him and say some of his lines, I suppose on my gravestone it's going to say, "Here lies Gandalf." And that'll be fine, that'll be a good enough epitaph. Um salve aos novos membros do canal, Thiago, Terone, Jonathan e Matheus Landerdal. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus queridos amigos, tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei. Um abraço e até o próximo vídeo.